Bem, então hoje a gente vai falar sobre o perdão. Vamos explorar um pouco mais esse sentimento. A música, inclusive, Uma Pessoa Melhor, é justamente por essa questão, né, de estarmos sempre em progresso, sempre em busca de sermos pessoas melhores. E o perdão é um dos sentimentos que a gente tem mais dificuldade aí de trabalhar, mais dificuldade de conseguir pôr em prática. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no capítulo 1, que a gente vai entrar no Evangelho, certo? Mas antes vamos fazer a nossa preparação. Convido a todos e a todas a fecharem os seus olhos, possamos fazer uma conexão com a espiritualidade, possamos nos ligar aos nossos irmãos, que a partir deste momento nós possamos nos desligar um pouco da matéria, possamos fazer uma conexão maior com a espiritualidade, respirando profundamente, trocando as energias do nosso corpo, e assim nós vamos nos conectando aos nossos anjos da guarda, aos nossos mentores, sentindo a presença e o abraço desses amigos que nos acolhem, que nos protegem, que nos inspiram nos momentos em que damos abertura, que nós rogamos. Sentimos a presença dos nossos mentores de cada lar, que nos auxiliam para preparar o ambiente, para que estejamos juntos, agora irmanados, conectados. Agradecemos também a presença dos irmãos aí do Espírita Soul, que nos dão um sustento, um respaldo ao longo da semana, através do Evangelho, do que nós vamos estudar, do que nós já estudamos. E assim nós vamos abrindo as portas da nossa casa e sentindo a presença querida dos índios Itaporãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto, de Sulamia. Essas fraternidades responsáveis pela higienização do nosso lar, que eles possam passar desde a entrada, em todos os cômodos, todos os ambientes, limpando, higienizando, queimando com suas ervas, seus incensos, toda e qualquer negatividade que ainda exista, retirando formas, pensamentos, miasmas, tudo que não for muito bom, que possa ser levado junto com essas energias positivas que esses irmãos trazem. Sentimos a presença de Ricardo também, pedimos que deixe um ou mais de seus soldados à frente de nossa casa, guardando e protegendo, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa protegida por uma redoma. Do alto a gente vê um farol reluzente, uma bandeira hasteada. Naquele momento a espiritualidade sabe que ali existe um Evangelho no lar. Que se possa se fazer presente com outros irmãos necessitados da palavra, do aprendizado, da evolução, dispostos, assim como nós, à transformação. E assim nós sentimos a presença dos primeiros apóstolos, de Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados na transformação moral e também na divulgação do Evangelho do Cristo. Esse Evangelho salvador, esse Evangelho que nos ensina tanto. Vamos sentindo a presença da nossa mãe, Maria de Nazaré, seu acolhimento, seu calor, seu abraço, seu carinho. E ela nos leva até o seu Filho, Jesus. Somos gratos ao Mestre por podermos estar aqui,
estudando os seus evangelhos, sua palavra, os ensinamentos, em busca do progresso como espíritos, da nossa evolução. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados, por termos saúde, a nossa família, o nosso lar, pelas oportunidades que temos. Tudo que somos, por tudo que temos, que em verdade te pertence, Pai. Somos gratos quando dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. Que assim seja. E assim damos por iniciado o Evangelho desta noite. Sejam bem-vindos, mais uma vez, sejam bem-vindas. Espero que estejam bem depois dessa semana. Todo mundo com o Evangelho na mão. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e vamos ler os itens 1, 2, 3 e 4, que faz parte do Perdoai para que Deus vos perdoe. Eu joguei um monte de pergunta hoje, né? Joguei uma pergunta nos stories e vou jogar uma série de perguntas para vocês aqui. Eu quero interação, tá bom, gente? Boa noite para Carol Brito, boa noite para Rosana e a Zana Vasque, boa noite para Renata. Eu quero bate-papo. Eu sei que algumas de vocês já respondeu o que eu perguntei, mas tem outras coisas aí para a gente trazer na noite de hoje. É um texto, é um conteúdo de muito aprendizado. Impressionante, muito aprendizado. Eu até perdi a página aqui. Então vamos lá. Vamos fazendo a leitura dos itens e a gente vai comentando na sequência. A Carol comentou aqui que durante a prece a mente dela levou para um lugar com um ser vestido branco e longo. É muito interessante, né? Quando a gente faz a conexão através da prece e a gente está intimamente conectado, a gente acaba, querendo ou não, né, tendo essas visões que a gente acredita ser verdade, né? Não da nossa mente, mas pode ser da nossa mente também, tá, gente? Essa semana, falando nisso, aproveitando o gatilho aí da Carol sobre a prece, essa semana tanto eu quanto a Grace, a gente vai estar lá no cantinho fazendo, dentro do estudo do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de adoração, falando sobre prece. Então, quem tiver interesse, depois dá uma perguntada lá no nosso direct que eu passo o link para vocês do nosso estudo, tá bom? Então vamos lá. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, versículo 7. Então, o que ele quer dizer aqui no bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia? Parece uma troca, né? Serei misericordioso com a outra pessoa e a outra pessoa será misericordiosa comigo. A gente é regido, no nosso dia a dia, na nossa rotina, por tudo que a gente faz, nós somos regidos através da lei de causa e efeito. E ela é uma lei divina. Né? O que eu realizo aqui, eu vou colher as consequências desse ato, positivo ou negativo, depois, na hora, imediatamente, ou né, numa hora correta, na hora certa. Então, quando a gente obtém a misericórdia com as criaturas, naturalmente elas vão ser misericordiosas para conosco. Então, é um sentimento e uma ação, principalmente, recíproca, né, que nós trocamos. É uma troca, literalmente é uma troca. E é muito curioso porque a gente pensa nas coisas ruins, mas as coisas boas elas também vão e voltam.
A gente fala muito de lei de ação e reação como coisas negativas, lei de reação e reação não. Lei de causa e efeito como coisas negativas, né? A gente está colhendo o que planta, questão karmática. A gente sempre aborda esse tipo de realidade. E a gente esquece da possibilidade e também da questão de que nós fazemos coisas boas e que nós vamos receber as coisas boas. Isso é consequência, né, dessa lei de causa e efeito. Deixa eu só aplicar aqui. Deixa eu ver se acerto. Vamos lá. Se perdoardes, e tem dois, aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 14 e 15. Aí a gente entra lá nessa primeira questão que a gente lê aqui, né? Então, se a gente for misericordioso com o nosso irmão, nós vamos receber a misericórdia também. E entra outra questão, né? Se nós perdoarmos aquelas pessoas que nos ofendem, obviamente nós vamos ser perdoados em algum momento. Só que a gente não necessariamente, o que ele traz aqui, não necessariamente sermos perdoados pela outra pessoa ao qual a gente pode ter feito mal. Porque a gente pode ter feito mal para alguém, ter pedido perdão, e esse perdão, profundo e sincero, eu quero dizer, e esse perdão não foi aceito. Esse perdão não foi acatado. A pessoa guarda as mágoas ainda. Só que se a gente faz isso de coração, o Pai nos perdoa. Deus nos perdoa desse mal que nós tenhamos causado. E é exatamente o que ele diz aqui. Se o nosso irmão não nos perdoar, o Pai nos perdoará. Então, que a nossa consciência fique tranquila, porque tem muita situação que a gente passa e que nós cometemos uma falha com alguém e nós nos arrependemos de coração, profundamente. Mas aquela questão foi, mexeu muito. Ó, Rosana, estamos no capítulo 10, item 1 e 2. E tem 2 agora. Então, aquilo mexeu muito com aquela criatura e ela não consegue perdoar a gente. Ela não consegue nos desculpar. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, né, por isso que Deus será misericordioso conosco também, acaba nos perdoando. Vamos ler o item 3. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir ganhado, terás o teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? É claro. Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus capítulo 8, versículo 15, 21 e 22. Essa é uma das passagens que a gente mais ouve do Evangelho, principalmente quando a gente fala de perdão, né? A passagem de perdoar, ou quando a gente fala em se desculpar em perdão, a gente fala em 70 vezes 7. E é muito curioso, porque aqui ele fala dessa questão de a gente falhar com o nosso próximo e a gente, muitas vezes por orgulho, a gente acaba não nos responsabilizando sobre esse ato falho. Pelo nosso ego, a gente não chega depois na pessoa, conversa com ela, pede desculpa por aquela situação. Muitas vezes a gente acaba mastigando aquele sentimento, né? Aquela sensação, aquela, às vezes ódio, às vezes rancor, às vezes raiva. Então a gente tem uma discussão com alguém brava, uma discussão profunda, e aí a gente acaba ficando quieto. Muitas vezes a gente fica quieto. Aí vai dormir com aquilo na cabeça, fica mastigando aquilo.
e acaba se distanciando, né? Os corações das pessoas, os nossos corações, eles acabam ficando mais longe os nossos com o da pessoa ao qual a gente entrou numa discussão. Muito curioso isso, né? Porque é exatamente o que fala essa passagem. Se a gente entrar em desavença, se a gente pecar, se a gente falhar com o nosso irmão, que a gente vá até ele. A gente falou isso na semana passada, né? Semana passada foi na retrasada. Que a gente vá até essa pessoa, converse com ela. Troque uma ideia, franco, aberto, de coração. O que foi feito que um não gostou no outro? Que ação que nós fizemos que gerou esse sentimento e esse ambiente ruim? Uma das piores coisas que existem é a gente ficar com mágoa, é a gente ficar ressentido. E a gente parece que meio masoquista, né? Por orgulho mesmo, não fui eu que errei, foi aquela pessoa que falhou, eu não vou falar com ela que vem até mim. Quantas vezes a gente já não falou isso? Eu ia falar não falhou, mas é verdade, a gente falha também ao falar isso. Porque é aquela história, né? Assim como quando um não quer, dois não brigam, a partir do momento que um quer, o outro vai também se predispor ao bem. Então a gente acaba se esgueirando aí dos nossos irmãos e dos nossos erros por conta do nosso orgulho. E aí entra a questão, né, do pecar, né? E quantas vezes eu devo pecar? Inúmeras vezes. Milhares de vezes. Centenas de milhares de vezes, se for necessário. E aí que pega, né? Aí que eu trouxe a pergunta da enquete no nosso perfil, justamente para a galera trocar uma ideia sobre o que faz com que a gente ainda não tolere as pessoas, tenha rancor, tenha raiva. Antes de colocar as perguntas, eu vou trazer algumas telinhas que eu trouxe aqui. Então, a primeira que eu trouxe é só para a gente entender as diferenças das palavras, né? Misericórdia. O que é misericórdia? A gente fala de misericórdia, a gente fala de perdão. Misericórdia é uma pena causada pela miséria alheia, comiseração, compaixão, piedade. Então, quando eu acolho meu coração de compaixão pelo outro, tenho piedade pela ação que ele teve, seja comigo, seja com os outros, e eu consigo perdoá-lo, eu estou sendo misericordioso. Perdão ou graça concedida em consequência desse sentimento. Então, a consequência da misericórdia é o perdão. Tá? Eu só consigo perdoar, e a gente vai ver isso daqui a pouco, a partir do momento em que eu sou misericordioso. É um ato por meio do qual se beneficia alguém. Está relacionado também à caridade. Então, se eu enxergo a falha do outro, tenho compaixão, eu vou ser caridoso nos meus sentimentos. Caridade não é só dar o pão, né? É compreender também. É uma ação mais profunda. A gente está sempre ligado à caridade, à solidariedade e tudo mais, né? E aí trouxe uma curiosidade que também era conhecido como um punhal que antigamente os cavaleiros matavam o adversário depois de derrubado, caso ele não pedisse, qual palavra? Misericórdia. Então olha que curioso, também era ligado a um ato violento. Aí tem outra palavra que a gente tem que entender. Perdão. Perdão é a remissão de uma culpa, dívida ou pena. Aí remissão, o que é remissão? É indulgência ou misericórdia. Indulgência a gente vai estudar mais para frente no próprio Evangelho. Então vamos pular. Tem um capítulo só para isso, um item só para isso. Misericórdia diante de uma falta ou uma ofensa. Clemência e perdão. Então, a partir do momento em que eu, como a gente leu antes, sou misericordioso, eu acabo desculpando a culpa de alguém, a dívida
ou eu sou misericordioso perante uma pena de alguém, e aí eu perdoo ela. Desobrigação do cumprimento ou de um dever. Então, eu perdoo aquela criatura de uma coisa que talvez ela me deva. Olha que curioso também, né? A gente pensa nessa questão sempre financeira, sempre de dinheiro, mas eu posso perdoar uma ofensa. Disposição para perdoar. Aí vamos para mais um sinônimo de tudo isso, que é a palavra desculpar. Desculpar, ela é sinônimo do perdão. Ela é irmã do perdão. Eliminar ou abrandar a culpa de alguém ou de si próprio. E que lá no perdão não fala, né, de si próprio, ele fala só de terceiros, mas em desculpar ele traz. A partir do momento que eu desculpo alguém, ou eu desculpo a mim mesmo perante as minhas próprias falhas. Isso é um outro problema que a gente tem, né? Porque a gente fala tanto do perdão do próximo que às vezes a gente acaba esquecendo de se perdoar pelas nossas falhas. Então eu detecto determinadas coisas em mim que eu tenho dificuldade para vencer, tenho dificuldade para fazer e acabo transformando aquilo num peso. E a hora que eu me liberto disso, a hora que eu me perdoo, que eu me desculpo, eu consigo muito mais facilmente me libertar, né, de todas essas mazelas que nós temos. O que não significa necessariamente que eu deixo de trabalhar essas mazelas em mim, mas que eu me cobro menos responsabilidade, para que seja menos penoso o processo. Quando a gente tem consciência, a gente acaba se cobrando bastante, né? Quando a gente se sente mais responsável, quando a gente entende essa questão toda que envolve espiritualidade, lei de causa e efeito, a gente acaba se cobrando bastante. E essa é a questão que a gente traz, né? É a questão da gente ser um pouco mais leve conosco, entender que nós temos os nossos tempos também, as nossas falhas, o nosso tempo. E aí eu trago a primeira pergunta para vocês. A primeira pergunta é essa aqui. Eu quero que vocês comentem aí. Nós somos convenientes com o que toleramos? Porque a gente tem uma série de questões aí, de coisas que nós recebemos, das ruins e das boas. As ruins a gente acaba meio que jogando num potinho de níveis, né? Isso aqui eu aceito, isso aqui mais ou menos, isso aqui eu não aceito de jeito nenhum. Porém, tem um porém aí, depende da pessoa que vem. Quem é o ofensor? É uma pessoa que eu amo de paixão. Então a nossa tolerância vai lá para baixo, por mais grave que seja o erro. O erro pode ser o da última escala, mas se eu amo muito aquela pessoa, eu vou tolerá-la e vou perdoá-la mais facilmente. Agora, se aquela pessoa ao qual eu tenho uma rusguinha, tenho dificuldade de relacionamento, é difícil conviver com ela, então o mínimo que ela faça já se torna intolerante para a gente. A gente já parou para pensar nisso? Por que a gente coloca nessa escala? E é complicado. E aí eu vou trazer as respostas que o pessoal acabou trazendo lá no nosso... Aqui no nosso... Essa é a primeira. Gera dificuldade pra gente. Então assim, quando a nossa confiança é quebrada. Então a gente confia muito em uma criatura e aí em determinado momento ela rompe essa barreira de confiança. E a gente se sente tomado por uma tristeza, né? Se sente tomado por poxa, não esperava isso dela. A gente cria expectativas, é claro, né? A gente vai esperar sempre o bem das pessoas. E aí quando a confiança é quebrada, há um rompimento disso e a gente tem dificuldade de perdoar. Aí entra naquela escala. E aí entra na questão do perdoar, 70 vezes 7.
Porque existe um lado inverso também. Eu já quebrei confianças? Eu já fui perdoado? Ou eu não fui perdoado? Como que é a minha relação com isso? É delicado, né, quando a gente tem esse rompimento e quando a gente fala de perdão, porque existem sempre dois lados. E aí, nessa questão da confiança quebrada, vamos seguir o exemplo aqui do item 3, eu fui lá, conversei com o meu irmão, conversei com essa criatura, eu tentei corrigir esse erro. Depois eu vou contar uma história que eu tive exatamente sobre isso. E quando a gente mais se sente capaz de ter suprido essa falha, a gente repete de novo. É uma tristeza pra gente que se cobra. Aí vem também, quando vem de uma pessoa que você ama, entra a quebra de confiança, então, né, uma pessoa que a gente ama, acaba, por algum motivo, a gente tem dificuldade de perdoar, alguma ação que ela teve, a gente tem dificuldade de perdoar. Eu vou responder essa mais tarde. Quando se aproveitam da gente num momento frágil, então a gente tem uma delicadeza, a gente está num momento em que o nosso sentimento não está muito bom, a gente não está muito bem, alguém vem e pá, dá no meio da gente. Tem essa dificuldade também, né? Aí tem a questão política, que a gente vai ver bastante, que tem muita gente que vai colocar aqui a questão política. E essa questão política, como que a gente pode entender? Eu não tolero determinada pessoa porque ela tem uma opinião política diferente da minha. E que gera um absurdo, né? E que isso se transformou em algo inaceitável. Como que a gente age em relação a isso? Como a gente deveria agir? Então, como a gente age com repulsa? Como que a gente deveria agir? Tolerância, entra aquela escala de grau de tolerância. Eu não tolero muito mais uma pessoa que tem uma opinião política, que está próxima a gente e é divergente, mas porque às vezes eu preciso conviver com ela, do que aquela pessoa que eu só vejo no Facebook e se eu não olhar mais para a cara dela, tanto faz. Então assim, qual o grau de tolerância? Eu consigo usar um grau de tolerância para quem está perto, que eu consigo usar um grau de tolerância para quem está longe também. Entra um pouco de respeito. Ah, mas ela não me respeita. Problema dela. Então, tolerância talvez seja a palavra-chave quando a gente fala de divergências políticas. E outra coisa, talvez a gente esteja num momento, num ambiente, que é triste falar isso, é doloroso falar isso, mas que seja necessário para a nossa evolução, né? E que a gente precise que determinadas pessoas se revelem, né? De que elas mostrem do que elas gostam, do que elas são feitas, do que elas atraem. Mas justamente para que elas também possam se enxergar, se aquilo não for bom, num determinado momento e se libertar daquilo. Pulando, aí tem uma pessoa que falou que acha que passou dessa fase. Eu comprazo dessa opinião. Eu já passei por isso também, eu já parei para pensar. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa que eu não tenho inimigos. Eu não gero inimigos, eu faço o possível para não gerar inimigos ou não gerar desavenças. Então, quando eu tenho um conflito, eu tento solucioná-lo para justamente não criar um relacionamento ruim. E isso é extremamente saudável para mim, porque em algum momento, quando entra nesse conflito, eu fico justamente com essa questão na cabeça, né? Eu fico remoendo aquilo, eu fico com remorso. Independente se eu sou o culpado ou não. Por quê? Se eu gerei uma reação em alguém, é porque a minha atitude talvez não tenha sido boa. Aí entra o nosso orgulho de novo. Nós temos a nossa personalidade, a gente fala assim, mas eu sou assim, aquela pessoa tem que aceitar. Não é assim que funciona. Ela tem que respeitar, ela não precisa aceitar como você é. Ela não é obrigada a conviver com os seus defeitos. E nós somos cheios de defeitos. E quando às vezes a gente arruma um conflito, muitas vezes a gente acha que só o outro é culpado. A gente só vê o problema do outro. Esquece que as nossas falhas em personalidade a outra pessoa não tem que aceitar
dessa forma. E isso faz com que a gente também reveja determinadas posturas que nós temos. Isso é uma responsabilidade nossa. Se nós geramos rusgas, se nós geramos desavenças, é porque nós também temos a nossa participação. Nós não somos santos. Existem situações, é claro, em que a outra pessoa, por livre prazer, arrumou isso. Existem essas situações. Mas a gente tem que entender que a maioria delas nós estamos, né, com o nosso orgulho colocando o tipo. Mas eu sou assim, ela tem que me entender. Aí voltando, talvez seja quando não consigo entender o porquê de tal atitude. Isso é o essencial. Quando a gente busca esse perdão com a outra pessoa, entender ela, a gente aprende também aonde a gente errou. Se a gente troca essa ideia com alguém, se eu vir e falar assim, ô fulano, por que você não gostou disso que aconteceu? Ela vai falar assim, por causa disso, disso e disso. E a gente vai pensar, mas será que eu fiz isso, isso e isso? Será que eu sou desse jeito? Se a gente parar e pensar com a cabeça da pessoa, talvez a gente entenda, empatia. Aí entra lá, menino, eu não sou desse mundo, perdoo todo mundo. Eu não perdoo todo mundo, mas eu tento entender por que aquela pessoa é desse determinado jeito, porque ela age dessa forma. Enfim, tem um monte de comentário, foi muito, muito rico, né? Quem mente, quem me faz de boba. Outra pessoa colocou, porque a minha filha quis morar com os avós. Olha que curioso, mas já tentou entender o por conta disso? E por mais doloroso que seja, se isso aconteceu, alguma coisa em nós não quisemos mudar. Eu não conheço a história, não conheço a pessoa, mas tem muito disso, né? Alguma coisa na gente faz mal pro outro e faz com que o outro tenha essa repulsa. Mas a partir do momento em que isso ainda nos machuca e que a gente não tenta compreender, faz com que a gente sinta essa dor, né? Que a gente não perdoe. É muito sério isso. Enfim, tem muito comentário. Vou ler aqui o comentário de vocês agora, só pra gente continuar aqui o nosso evangelho. Senão a gente só fica lendo os comentários que colocaram aqui, né? A Dona Sampaio colocou, depende do momento. Às vezes estamos com a bagagem cheia e não toleramos. Ou às vezes tem as classes dos dependentes. A Jaque, acredito que sim, colocamos limites caso o erro seja grave. E existem essas escalas, a Luana completa. A Rosana, nem sempre, mas de certa forma o amor nos faz tolerantes. Boa, o amor sempre nos faz tolerantes. Quanto mais aberto a gente está, mais a gente tem esse nível de tolerância, né? A Fran Palhano diz que depende da situação, ela tolera alguns erros, por exemplo, fofoca, mas não tolera os preconceitos. E aí, vamos voltar, e aí tem vários graus de preconceito, né? O preconceito que nos atinge, o preconceito que atinge a outra pessoa, o quão grave ela é. Quando a gente fala em morte, em homicídio, a gente consegue perdoar a criatura que fez isso? Ou a gente simplesmente acaba mastigando e jogando mais ódio, emanando mais ódio, mais vibração negativa para a criatura que cometeu esse homicídio? Porque a hora que a mídia cai, né, às vezes o jornalismo ele é um jornalismo sangrento. E aí nesse jornalismo sangrento ele vai transformar aquela criatura num monstro. Em espírito a gente sabe que é uma pessoa, é um espírito doente e que não é bem assim. Mas a maioria das pessoas vai jogar e emanar as maiores e piores energias para ela, né? A live estava travando, sim, eu apertei um botão errado aqui, eu saí um pouco. E se embaça às vezes é porque eu estou fazendo a troca da página aqui, tá? Para a abinha. A Jaque comentou, quando perdoamos alguém, não queremos mais a convivência. Seria esse um perdão genuíno? A gente vai falar sobre o perdão genuíno. E é isso, boas. Muito obrigado, meninas. Muito bem colocadas os posicionamentos. Vou trazer uma outra pergunta depois. A gente, né, essa última questão da Jaque fala exatamente sobre misericórdia. Então vamos para o item 4, que é exatamente sobre isso que fala.
A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e não são pacíficos. Exatamente o tema do capítulo anterior, né? Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, a misericórdia. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. Então a gente não consegue progredir, né, sendo odioso e rancoroso. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei. Por quê? Se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus, com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando-se com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos, vede o quanto sou generoso? Nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Agora eu vou jogar outra pergunta antes de fazer a leitura. Eu quero a resposta de vocês, porque essa não... será que eu não fiz? Cadê? Putz grila, não fiz essa. Ou eu não joguei pra cá. Não dá pra pegar. A pergunta é: quem aqui já fez uma conciliação sincera? Que foi lá, trocou uma ideia, conversou com aquela criatura, que houve um perdão recíproco. Mas eu não estou falando dessas criaturas que nós gostamos, dessas criaturas que fazem parte do nosso dia a dia e que dentro daquela escala de tolerância a gente tem muito mais facilidade para aceitar. Estou falando daquela criatura, daquelas que a gente às vezes um dia teve uma desavença e que aquilo deixou a gente magoado, e que a gente ficou um certo tempo sem conversar, que a gente ficou afastado, né, que a gente ficou falando um mal do outro, né, vamos ser bem transparente aqui. Já passamos por essa situação, a gente já teve esse perdão recíproco que lava a nossa alma, que nos transforma em verdadeiros misericordiosos. Eu vou trazer o meu exemplo daqui a pouco. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou trazendo aqui no que de fato consiste a misericórdia. Então ela, como a gente leu no próprio dicionário trouxe, né? O esquecimento e no perdão das ofensas recebidas. Atitudes próprias da alma elevada. Só almas elevadas conseguem ter esse tipo de atitude. Pairam acima de qualquer golpe, pairam acima de qualquer coisa que possam desferir contra a gente. A gente consegue ter calma, a gente consegue ter mansidão e caridade. Se não for instantaneamente, para aplicar essa misericórdia, que ela venha com o tempo, com a compreensão, com o entendimento. As características de um espírito que não perdoa as ofensas é sempre ansiosa, porque ela fica com aquilo na cabeça e
e quando ela pensa que ela tem que se relacionar com aquela criatura, ela fica, nossa, mas como será? Será que eu vou olhar na cara dela? Mas eu preciso conversar, a gente precisa, no trabalho às vezes, né? A gente em casa precisa conviver com alguém que a gente não consegue olhar na cara. E aí como que eu ajo nessas situações? Como que eu mastigo isso? Então a gente se torna uma criatura ansiosa, de sombria suscetibilidade. Por que de sombria suscetibilidade? Porque eu estou propenso às coisas ruins, porque eu sempre vou pensar mal dessa criatura. Então a gente dá mais abertura para o mal do que para o bem, natural. A gente fica ressentido por tudo, a gente fica cheio de amargura, vê no inimigo, vê no próximo um inimigo, e raramente a gente consegue enxergar nele um irmão, ou um irmão em progresso. Aqui traz uma questão bem engraçada, que o agressor, ou ele sempre tem razão naquilo que ele está emitindo, né, e entra aquilo que a gente já falou no começo, né, de pensar, ou ele é um infeliz, porque eu preciso muito mais do amparo de Deus, porque eu de fato me sinto com a consciência tranquila de uma ofensa e não faço nada. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para aquela criatura. Então eu devo aplicar a misericórdia para com ele porque eu tenho a consciência tranquila. Porque eu sei que eu não fiz nada daquilo que ela fala, daquilo que ela faz. E onde está o perdão verdadeiro? O perdão verdadeiro não está nos lábios, mas sim no coração nobre. No coração nobre, no coração generoso. Não existe pensamento oculto, não existe eu falo de um jeito, mas na minha mente eu estou pensando outra coisa. É coração puro, é vontade pura. E aí a gente tem mais abertura inclusive para conversar, né? A gente não coloca barreiras, a gente não coloca bloqueios, a gente não coloca escudos quando a gente se relaciona, depois que a gente está com o coração liberto através do perdão. E é vergonhoso a gente buscar a paz? É vergonhoso a gente tratar com essa pessoa e ser a pessoa que abaixa a cabeça e pede desculpa? De forma alguma, né, gente? De forma alguma. Essa lição ela justamente nos ensina a derrubar esse orgulho, a que a gente seja o mais conciliador possível diante de uma atitude de falta de perdão, seja da nossa parte, seja da parte do outro. Quanto mais conciliador nós somos, mais simpático às pessoas de bem nós somos e mais, né, Deus e a espiritualidade nos vê dessa forma. Lembra que na semana passada eu cheguei a comentar exatamente sobre isso, né? Da nossa postura ser sincera, ser transparente, porque naturalmente as pessoas ao nosso redor vão ver que quando nós somos ofendidos, aquilo será uma injustiça. Então a pessoa que ofende, ela em algum momento vai se ver como equivocada, como um erro a ação dela, né? Ela não vai... talvez ela tenha um progresso, inclusive, de se enxergar aí, mesmo que a gente não vá conversar com ela. Antes de eu ler as mensagens, eu vou contar uma história. Eu estava na faculdade ainda, e aí eu estudei rádio e televisão, né, gente? E a gente estava numa parte prática onde a gente estava gravando um programa de rádio. Só que eu não estava gravando nesse dia, eu estava na parte técnica, estava auxiliando a parte técnica, já tinha feito a minha gravação que eu digo de voz. Aí, tinha uma pessoa do nosso grupo que ela já trabalhava na área, ela tinha uma rotina completamente diferente, tinha muito pouco tempo para estudar, faltava bastante, porque ela já trabalhava. E aí ela faltava muito e não estava sempre a par do que ia acontecer no nosso trabalho. E aí o que aconteceu um belo dia? Um belo dia, estava acontecendo essa gravação e a pessoa estava errando consecutivamente. Consecutivamente ela estava falhando na parte dela. E eu comentei com as pessoas que estavam, né, nos bastidores, escorreu aquele veneno, e eu cometi a infelicidade e falei assim, também não vem na aula, não sabe o que tem que fazer. Só que quando a gente trabalha nos bastidores de rádio e de televisão, existem alguns botõezinhos que ficam abertos e que faz com que as pessoas ouçam os dois lados.
Quem está no aquário raramente ouve. Mas esse botãozinho nessa hora, nesse momento, estava aberto. E a pessoa ouviu. E o que ela fez? Ela ficou puta, claro, né? Pegou as coisas dela e falou, então não faço mais isso. Ela estava errada? Não estava errada, né? Nesse momento, e quem trabalha em grupo, faculdade, essas coisas, ou mesmo no trabalho, sabe como que como fica a situação nessas horas, né? Ambiente péssimo, ambiente horrível, a ponto de essa pessoa precisou sair do nosso grupo porque não tinha mais clima e ficou nisso. Isso foi no segundo ano da faculdade. Terceiro ano da faculdade, e assim, eu vou ser bem sincero, eu nunca parei para ir conversar com aquela criatura. Essa questão do orgulho, jovem ainda, natural, e a pessoa também nunca veio falar comigo. Mas ela é uma pessoa muito cristã. E num determinado momento, eu comecei a tratá-la, tentei chegar perto dela, né? Tentei transformar a nossa relação numa relação normal, justamente por aquilo que eu falei, eu não gosto disso, mas eu não fui conversar com ela nessa situação. Chegou no último ano da faculdade, eu e esse grupo, a gente acabou se desligando, porque eu queria fazer um trabalho de um determinado assunto e eles queriam fazer de outro, a gente acabou se desconectando. E qual foi a minha surpresa quando essa pessoa veio querer participar, né, desse trabalho ao qual eu queria fazer, mesmo sendo comigo. Então, tipo, ele ali estava liberto. A partir do momento que ele se predispôs a isso, ele lavou a própria alma. Ele com certeza me perdoou naquele momento, né? Eu fiquei muito feliz. Óbvio, nós fizemos um trabalho muito bom, porque ele era um profissional muito bom. Mas eu nunca me perdoei, talvez, né? Porque eu sempre me lembro dessa história. Me lembro de como eu agi e de como um ensinamento, talvez, para eu nunca esquecer de como aquela sensação foi ruim. E no momento em que eu talvez achava que desse erro eu não cometesse mais, anos depois, décadas depois, eu cometi do mesmo erro. E aí, daí eu parei. Aí de fato eu parei. Aí eu fiquei muito mais atento àquilo que eu faço. Então é uma coisa que a gente tem que se perdoar e tem que se, né, congraçar com a outra pessoa para que esse tipo de situação não mexa mais com a gente. Aí a Fernanda, é o que eu mais faço depois, sempre me decepciono depois. A Luana, eu estou sempre em processo de reconciliação com a minha sogra. Ela está orgulhosa e eu estou digerindo a situação para agir com sabedoria, perdoar e impor o que às vezes aturamos mais no que nos fere. Essas situações que a gente tem de família são extremamente complicadas, né, dolorosas, porque está lá dentro, né? Vive conosco e a gente quase que por obrigação precisa conviver. Alguém tem que ceder nessa história, alguém tem que ser o sábio. A Fernanda repetiu o texto e ainda colocou, tento colocar na minha cabeça que ainda somos espíritas. Pois é, às vezes a outra criatura ela não está nessa mesma pegada que a gente está, essa pegada de regeneração, de transformação moral, e a gente não pode cobrá-la disso também, isso é importante. A Fran fala de um ex-companheiro, os dois haviam se machucado e magoado, não podíamos nos ver que renascia a raiva. Foi depois de um bom tempo que conversamos, pedimos desculpas e seguimos aliviados. Isso não é uma coisa que acaba deixando o nosso coração mais leve? A Jaque com amigas, não lembro de todo alguma situação com alguém que não seja da minha convivência, a ponto de precisar perdoá-la. Que bom. A Fran complementa que eu já não tenho mais convívio, mas torce para que a pessoa seja feliz e grata por ter encerrado um ciclo. E não é um processo? E os dois não aprenderam? E os dois não se transformaram em pessoas melhores a partir disso? É para isso que existem os conflitos. E é para isso que nós vivemos os conflitos. Justamente para que a gente
como espíritos em processo de evolução, passe por essas situações e consiga se melhorar. E consiga não repetir os mesmos erros. Mesmos erros que a gente não levará por uma próxima encarnação. E mesmo para essa. Mas que a gente vem trazendo vai saber há quanto tempo, né? A Rosana comentou aqui, já consegui sim, ver situações em que perdoei e outra que houve cumplicidade, reciprocidade, perdão, demorou um pouco, mas aconteceu. A Luana, hoje prefiro ter paz do que razão. Eu falo isso sempre para a Aninha do Cantinho. Sempre. Prefiro ter paz do que razão. E a Sônia, o perdão traz uma leveza ao coração. Já pedi perdão e perdoei muitas pessoas. O resultado foi muito bom. Renato comentou aqui também que é muito fácil cair nessas armadilhas do ego, principalmente em situações rotineiras, de ter que conviver diariamente. Fato, isso é fato. E temos que nos auto-perdoar, né? Estamos nesse processo de aprendizado. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa importante. Tem tanto texto bom aqui que eu peguei, mas para não ficar tarde eu vou encerrar. Sugiro para vocês a leitura, se quiserem anotar aí, do Consolador, de Emmanuel. Tem um capítulo chamado O Perdão. É interessante, ele traz perguntas assim como: perdoar e não perdoar significa absorver e condenar? Na lei divina, há perdão sem arrependimento? Antes de perdoarmos alguém, é conveniente o esclarecimento do erro? É da onde eu trouxe a pergunta para a gente. Culpado, arrependido, pode receber a justiça divina, o direito de não passar por determinadas provas? Olha que curioso. Essa parte é muito legal, porque a gente... É aquilo que a gente leu no começo, né? Eu posso me arrepender de determinadas ações e Deus, ele vai aliviar a nossa responsabilidade. Vai aliviar a nossa pena, talvez. A nossa culpa. Porque a gente aprendeu com aquele erro. E a gente vive, né, nessa energia, nessa questão cósmica e quântica daquela lei de causa e efeito trabalha, né? De que o universo devolve pra gente aquilo que a gente oferece para ele. E tem mais uma pergunta também. Concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? E essa talvez seja a pergunta mais difícil. Fica aí para vocês darem uma lida, né? Do Consolador, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, de que o Evangelho fala muito do perdão. Como conviver com uma pessoa que não quer esse perdão, que prefere conviver com essa raiva aí dentro do seu coração, que prefere conviver com esse escudo, achando sempre que ela vai ser traída, achando sempre que a gente vai falhar em algum momento. E aí a gente tem que entender e ter respeito, porque talvez aquela criatura, a mágoa que a gente causou nela, gerou um trauma nela, gerou algo que para ela é muito difícil de superar. E o respeito entra em respeitar que ela está no momento dela, que ela não está pronta para talvez nos perdoar, para ser misericordiosa. E a gente não pode cobrar isso do outro. Se a gente compreende que a gente errou, se a gente pediu perdão sincera, do fundo do coração, a gente tem que apenas se sentir mais leve. Se sentir amparado pelo alto, amparado por Deus, de que a gente está sendo sincero de coração, de que a gente está falando a mais pura verdade, sentindo essa mais pura verdade, de que se o outro não devolve isso, já está aquém da nossa possibilidade, aquém do que a gente pode fazer, cada um no seu tempo. Aí a conclusão que ele traz, eu vou trazer uma reflexão para a gente hoje, é de que se nós somos regidos por essa lei de causa e efeito, ela nos faz experimentar situações, as mesmas situações que nós proporcionamos aos outros, ela nos faz experimentar. Então que nós sejamos os misericordiosos, para que nós possamos obter essa misericórdia, que é o que traz o primeiro item.
que nós possamos perdoar sempre, para que nós possamos sempre ser perdoados, seja pelos homens aqui na terra, né? Seja por aquele ao qual nós ofendemos, seja por Deus. E a reflexão que eu trago hoje pra gente é essa daqui, ó. Beleza, não quero ser misericordioso, eu não quero perdoar, eu não estou pronto para isso. Ótimo, a gente entende. A gente tem que entender. Agora, até quando nós vamos viver sob a lei de Talião? Qual é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Até quando nós vamos viver trocando farpas? Trocando comentários maldosos? Até quando nós vamos carregar conosco esses sentimentos ruins, rancorosos que um conflito nos traz? O processo de evolução do espírito ele é contínuo. A gente já deve ter cansado de ler em romances e tudo mais que os espíritos eles vêm repetitivamente realizando as mesmas coisas. Quem vai ser o responsável por essa quebra? Quem vai ser o responsável pelo fim desse sofrimento? Alguém em algum momento vai precisar. Seja o outro, sejamos nós. O outro não está num processo que nem nós, né? O outro não estuda o evangelho, o outro acha que está certo. Então, somos nós a ser responsável. E se nós ainda achamos que nós estamos certos, que nós peguemos o nosso orgulho, coloquemos no bolso, avaliemos aquilo que nós fazemos, porque a gente não é perfeito, né? Então às vezes a gente está numa situação que a gente dá uma cutucada, sabe onde é a imperfeição da pessoa, vai lá e dá uma agulhadinha para deixar ela mais brava com a gente, já que ela não perdoa a gente mesmo, né? Se dane. Só que as outras pessoas ao nosso redor também estão observando isso. Elas estão vendo que a gente tem a maldade ainda no coração, que a gente não faz o possível para que aquele ambiente, aquela situação seja melhor. Então que a gente tenha mais atenção, né? Que a gente tenha mais predisposição a entender o próximo e a entender nós mesmos, porque tem também, né, a questão da cobrança que nós temos em nós. É isso, gente. Muito rico, tem muito conteúdo pra gente falar, mas também, senão a gente vai ficar horas aqui. E eu adorei a interação hoje que nós tivemos. Certo? Semana que vem vamos dar continuidade, então, a esse estudo. Vamos falar sobre o capítulo... O capítulo não, né? O capítulo é o mesmo. O item seguinte, que é reconciliar com os adversários. Então vai dar meio que continuidade nisso que a gente está falando. E com certeza o perdão faz parte aí, participa. Nós vamos falar com mais intensidade sobre essa questão de relacionamentos. E é isso, gente. Vamos fazer as nossas vibrações. Fica aí essa reflexão para a gente pensar ao longo da semana, né? Da lei de Talião, e que a gente esteja sempre atento aí às nossas ações. Se a gente quer mudar, né? Eu quero. Então, que a gente faça a nossa parte. Espero que vocês também. Então eu convido a todos e a todas para a gente fazer a nossa prece, que possamos fechar os nossos olhos mais uma vez, possamos oferecer aquilo que temos de melhor, o nosso melhor sentimento, a nossa melhor vibração. Possamos sentir essa energia saindo do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. Vamos emanando toda essa vibração na mão da espiritualidade presente. E vamos vibrando pelo bem universal, pelo planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam. Vibramos por aqueles que vivem em guerras, passam por fome, misérias.
Vibremos pelo nosso país bendito, pelo Brasil, por seus dirigentes, governantes, que a espiritualidade possa interceder sobre os poderes legislativo, executivo, para que sempre seja colocado o povo, as pessoas em primeiro lugar. Viveremos aquelas criaturas que estão nas ruas, passam por fome, não tem onde dormir, passam frio. Vibremos as criaturas que estão doentes em suas casas, aos órfãos, aos idosos nos asilos, aos encarcerados nas prisões, aos doentes dos hospitais, aqueles que ainda estão no leito da Covid, lutando contra a doença, aos médicos, enfermeiros, todos os profissionais que estão na linha de frente no combate da doença. Vibremos aqueles irmãos que se recuperaram e aqueles que partiram. Vibremos aos seus familiares, que eles possam receber o consolo da espiritualidade. Vibremos aquelas criaturas que nós precisamos perdoar, que elas sintam no seu coração nesse momento toda a nossa vontade nossa sincera vontade de um bom relacionamento, de equilíbrio, de harmonia. Vibremos por nós mesmos, pelos irmãos que não puderam estar conosco nessa noite, por aqueles que vão acompanhar esse Evangelho no outro momento. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam colocar nas águas os fluidos necessários para a nossa melhora física e espiritual. E pedimos ao Pai que possamos estar envolvidos ao longo desse dia, dessa semana, dessa noite, que possamos estar protegidos contra todo e qualquer mal, que possamos manter a melhor vibração, conservá-la com bons pensamentos, boas palavras, boas ações, que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja, e damos por encerrado o Evangelho desta noite. Graças a Deus. Obrigado, queridos. Uma noite abençoada para todos. Uma ótima semana. Semana que vem estamos de volta. Beijo no coração de todos, de todas. Valeu pela participação, pelos comentários, adorei. Que seja sempre assim. Até mais. Bom domingo. Bons sonhos e um bom sono.